Bom, nosso grupo ficou responsável por apresentar sobre a cultura da beterraba, cujo nome científico é Beta vulgaris. Nosso grupo ficou composto por Ana Larissa Araújo, Suzana Oliveira e eu, Matheus Gustavo. Pode passar. Bom, a beterraba, cujo nome científico dela é Beta vulgaris, como já citei, ela é uma hortaliça herbácea da família Chenopodiaceae, ao qual pertence também o espinafre verdadeiro e o acelga. Ela é originária da região do Mediterrâneo. O reino pertencente é o reino Plant, a divisão Magnoliphyta, a classe Magnoliopsida e a ordem Caryopinalis. O gênero dela é Beta, e a família Chenopodiaceae. Bom, como eu falei, ela é originária ali da região do Mediterrâneo, mais precisamente na Europa, né? E ela é uma planta bianual. Ela exige, né, durante o seu ciclo, que tenha então um período com frio para que ocorra o seu florescimento. A beterraba também ela é uma fonte muito rica de minerais e nutrientes, como por exemplo o manganês, o potássio e o folato. Esse folato ele é uma substância derivada da vitamina B, cuja função dele é na composição das células vermelhas do nosso sangue, ou seja, a mioglobina, que é responsável por transportar o oxigênio no nosso sangue. Aqui nós temos a imagem na forma química da molécula, né? E o potássio e o manganês. Pode passar. Bom, a beterraba açucareira, a beta vulgaris altíssima, ela é destinada para a produção de açúcar. Essa beterraba açucareira ela tem uma coloração mais esbranquiçada e ela é bastante cultivada na Europa, onde eles utilizam essa beterraba como a fonte principal deles de fornecimento do açúcar para a alimentação. Também existe a beterraba forrageira, que é a Beta vulgaris rapa. Ela é muito utilizada na alimentação animal devido à sua grande concentração de amido. E a beterraba de mesa ou hortícola, que é a que nós conhecemos mesmo, a Beta vulgaris, ela é utilizada na alimentação humana. E a beterraba cujas raízes são consumidas como hortaliças. Essa raiz tuberosa também da beterraba, ela é um alimento muito versátil, né, na alimentação, podendo ser consumida tanto crua, cozida ou em pratos salgados ou doces. Embora essa raiz de cor avermelhada seja o principal produto comercializado, ela é de grande valor também na produção de açúcar, onde as folhas dela também correspondem a uma grande parte nutritiva da planta. É nelas onde se encontram as maiores quantidades de cálcio, ferro, sódio, potássio e as vitaminas A, B e C. Pode passar. Bom, nessa imagem aqui, então, nós podemos observar as três tipos de beterraba, onde aqui na imagem 1 é a beterraba açucareira. Ela tem como característica essa coloração mais esbranquiçada do que as outras e a grande concentração de açúcar nas raízes. Já na imagem 2, mostra então a beterraba forrageira. Ela já apresenta uma coloração mais puxada para o roxo e essa que é utilizada na alimentação animal. E aqui embaixo, na imagem 3, é aquela que nós conhecemos comumente na nossa alimentação, como saladas e entre outros pratos. Bom, essa coloração... pode passar. Pode passar. Essa cor vermelha arroxeada, ela ocorre devido à presença da betaína, que é um pigmento hidrossolúvel. Ele que então vai fornecer essa característica da beterraba de apresentar essa coloração roxa bem marcante. Já quando nós falamos nos estados maiores produtores dessa hortaliça, tem um grande destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, como sendo os maiores produtores da hortaliça no Brasil.
Quando nós vamos para nível de municípios, nós temos os municípios de Cristalina, em Goiás, Piraí do Sul, no Paraná, Vacaria, no Rio Grande do Sul, Imbuí, em Santa Catarina, Piedade, em São Paulo, Rio Paranaíba, em Minas Gerais, e Iracema, na Bahia, como os maiores municípios produtores da hortaliça. Pode passar. Bom, na fase vegetativa, ela desenvolve folhas alongadas distribuídas ao redor de um caro diminuto e de uma raiz tuberosa bem destacada. O florescimento dela, sob baixas temperaturas, há emissões de um pendão floral com 60 a 100 centímetros, com flores em inflorescência do tipo espiga, ramificada. Como nós podemos observar, então, a raiz dela é do tipo tuberosa, né? Ou seja, então ocorre um acúmulo na raiz, onde então ela forma esses tubérculos. O hipocótilo dela aumenta o volume. Ela é rica em açúcares e sais minerais e vitaminas. Já as folhas delas apresentam um formato de roseta, né? Com os pecíolos longos e finos. Coloração verde avermelhada, né? A coloração da folha mesmo, ela é verde, sendo que as suas nervuras, elas apresentam coloração mais avermelhada, que já é puxando a coloração da beterraba mesmo, da raiz. E elas são brilhosas. Pode passar, irmão. Bom, o formato dela pode variar, né? Como pode ser cilindro, elíptico ou esférico também, ou elíptico transverso. E a coloração dela pode variar de vermelha, branca, misto, mesclado, né? Ou amarela também. E a raiz pivotante dela é de cerca de 60 centímetros de profundidade e apresenta poucas ramificações laterais. E aqui na imagem nós podemos observar, né, a diferença. O caule ele é bem diminuto, né, em comparação com o tubérculo, e a maior parte dela aqui são as raízes. Pode passar. A beterraba é uma planta bianual e ela necessita de dias longos para que ocorra essa frutificação. Essa questão dos dias longos tem a ver com a duração da luz que tem sobre a planta. Ela é uma planta de clima temperado, ela não gosta muito de temperatura muito altas. Ela gosta de uma temperatura mais amena. A temperatura ideal para ela é em torno de 20 graus Celsius. O local em que a beterraba ela vai ser implantada tem que ser um local que tem uma boa luminosidade e precisa ter algumas horas de sol na cultura. Ela pode ser cultivada durante o ano todo, porque já existem diversas cultivares adaptadas ao ciclo, a ciclos diferentes. Então, ela consegue se fazer o plantio dela, a semeadura dela durante todo o ano. A época mais ideal para se semear é de abril a julho, e em um local com altitude entre 400 de 400 a 800 metros de altitude. Bom, a propagação da beterraba, ela pode ser a propagação da beterraba, ela pode ser por semente, como por exemplo a beterraba de mesa, e é uma das principais formas de se fazer a propagação dela, onde se deixa, ao invés de recolher a raiz no tempo que se é utilizada para a alimentação, então ela vai manter ela ali naquele local e vai ser retirada, então esperar ocorrer a frutificação para ser retirada essas sementes. A germinação e emergência das plântulas, elas vão ser influenciadas
de acordo com as substâncias inibidoras no pericarpo e no glomérulo. Ela pode ser implantada tanto pela semeadura direta ou através do implante. É mais comum utilizar a forma de semeadura direta, devido ao fato de que na hora que for feito o implante, esse implante tem que ser através das folhas, elas serem as sementes elas devem ser plantadas em bandejas junto com o substrato. No entanto, na hora de retirar, tem que ter um cuidado muito grande, porque ela não pode ser retirada com a raiz exposta, ela tem que ser retirada junto com o substrato, porque senão, devido a ser uma planta muito sensível, vai fazer com que a cultura, a planta morra. Pode passar. A profundidade ideal para a semeadura, ela vai variar entre 1 e 2 centímetros. Essa profundidade é devido à característica da semente. A semente ela é uma semente pequena, e então, caso ela seja semeada abaixo de 2 centímetros, ela não vai conseguir ter força para ocorrer a emergência no solo. Então, a planta ela vai emergir, mas não vai conseguir sair sobre o solo. Também pode ter a falta depende da profundidade, ela pode estar com ausência de luz também, que é necessária a presença da luz para que ocorra a emergência da planta. A semeadura profunda ela vai retardar ou inibir a emergência das plantas. E a falta de água do solo é muito importante que essa cultura é muito importante que o solo seja úmido, porque nos primeiros 60 dias é a parte que a cultura vai estar mais necessitando de água para o enchimento do tubérculo. Então, essa fase tem que estar sempre atenta. Bom, aqui vou explicar um pouco como é que é feito o plantio. Primeiramente, quando o produtor possui condições financeiras, é ideal que se faça primeiro uma análise de solo, para avaliar como é que está a estrutura do solo, como é que está a qualidade de acidez, como é que está a quantidade de cálcio do solo. Posteriormente, é feita a adubação de acordo com o que necessita. É muito importante que no plantio dessa cultura, ela precisa estar com o solo úmido. No entanto, ele deve estar úmido e não encharcado, porque encharcado ele vai aumentar a incidência de doenças. A adubação, ela deve ser feita tanto utilizando adubos orgânicos, ou também ela pode ser utilizada adubos químicos. Para os adubos orgânicos, a gente tem, por exemplo, a utilização de 2 litros de compostos orgânicos para cada metro quadrado do canteiro. E ela vai ser aplicada a lanço, junto com 200 gramas do adubo NPK. Já quando vai fazer a adubação de cobertura com o adubo químico, vai ser cerca de 400 gramas de adubo da formulação 12,6,12 para cada metro quadrado do canteiro. Essa é a recomendação. Essa adubação ela vai ter que ser feita com intervalo de 20 dias e a primeira aplicação ela deve ser feita nos primeiros 30 dias após o transplante dessa cultura. Caso ela esteja sido feito a semeadura ao invés do transplante, então ela vai ser feita nos primeiros, assim que surgem as primeiras folhas. Quando a cultura ela começa a desenvolver e os tubérculos começam a inchar, ocorre a exposição da raiz ao sol. Isso faz com que ela fique mais suscetível a ataque de doenças, a ataque de pragas e também os raios solares trazem danos à raiz.
Então, é necessário que se faça a montoa dessa planta. O espaçamento entre linha vai ser de 30 centímetros, a profundidade de 1 centímetro e o espaçamento entre plantas é cerca de 10 centímetros e é isso. Próximo. A irrigação. Bom, a irrigação ela é de extrema importância porque ela é indispensável principalmente na beterraba de época fria. A irrigação, a água, ela vai liberar calor, vai fazer com que a cultura ela mantenha numa temperatura ideal e não, por exemplo, pode ser utilizada para reduzir a reação do frio à irrigação. Ela é muito importante porque a beterraba, ela tem a beterraba de época e tem a beterraba anual. A beterraba de época fria, ela vai de época seca, da época seca e fria do ano, ela vai ser ela vai ser cultivada da semeadura até o plantio. Próximo. Bom, o desbaste. O desbaste do canteiro, ele é feito geralmente quando ocorre a semeadura. Geralmente, quando é feito o transplante, não se faz o desbaste, porque já é colocada a quantidade de planta ideal. Ela deve ser realizada num canteiro onde se fez a semeadura. Ele deve ser feito de forma que vai deixar cerca de 8 a 10 centímetros entre plantas. E o momento ideal é quando tiver 2 folhas definitivas. Bom, a vantagem do desbaste é porque ela vai, quando tem muitas plantas, ela vai ocorrer competição. Isso vai fazer também com que ocorra menos espaçamento para que esse tubérculo cresça. Então, a vantagem é que vai ter raízes maiores, que elas vão crescer graças a esse espaço que vai ter, que foi retirado dessas plantas. Ela não vai ter tanto sombreamento entre as mudas, isso vai fazer com que a planta receba mais luz solar. E como eu disse anteriormente, é de extrema importância que a cultura ela precisa de luz solar durante algumas horas do dia. Na hora de realizar o desbaste, vai ser visualizado e analisado quais são as plantas que estão mais fortes e mais viáveis, que aparentam que vão ter uma melhor viabilidade. Então, aí são selecionados, dentro desse espaçamento, as melhores plantas. Bom, sobre as doenças, existem diversas doenças que elas podem... E as doenças, elas estão presentes em todas as culturas. Na cultura da beterraba não é diferente e dependendo da intensidade, ela pode trazer sérios prejuízos ao produtor. Uma das principais doenças que a cultura tem é a mancha das folhas e os nematóides. Elas podem trazer sérios prejuízos para a cultura. Bom, vou falar um pouco sobre o tombamento ou dump-off. O tombamento ele está presente em diversas culturas e na cultura da beterraba ele é causado pela Rhizophyllum solani, pelo Phytium, Fusarium e Phytophthora. A característica desses fungos é que ele vai estar presente no solo, ele pode estar presente na semente e ele também pode ocorrer através de transmissão através do vento e gotas de chuva ou irrigação. A fase mais crítica da doença vai ser na fase inicial da cultura. Na fase inicial, ela vai ocorrer o tombamento das plantas
decorrente que esse fungo ele vai estar bem na base da planta. E aí, isso vai fazer com que essa planta tenha um tombamento e, posteriormente, leve à morte da planta. A risotona, ela vai manifestar em reboleiras, e isso vai fazer com que diminua a quantidade de plantas, e também as plantas que sobrevivem, elas têm uma dificuldade maior de fazer a síntese de nutrientes, então isso vai diminuir drasticamente na produtividade da cultura. Pode passar. A risotona, ela é favorecida por condições de alta umidade do solo, alta densidade dos cultivos, alta densidade, e ela também é favorecida por cultivos sucessivos daquelas culturas que ela causa danos. A temperatura ideal para ela é entre 15 e 25 graus Celsius, e a disseminação ela pode ser através de utilização de incrementos agrícolas, por exemplo, utilizar algum equipamento em uma área que tenha e ser transmitido através da água de irrigação, de sementes e também de mudas contaminadas. Ela tem capacidade de sobreviver no solo por vários anos. E ela forma os escleródios, e esses escleródios são estruturas de resistências. Isso vai fazer com que ela se mantenha no solo por um bom tempo até que encontre as condições ideais para que ocorra a germinação. Os escleródios, eles geralmente são ativados com a presença da água. As medidas de controle que deve ser adotado. Geralmente é mais utilizado controle cultural. Ana? Deu limite de tempo, não sei o que aconteceu. Pode continuar. Ok. Como eu estava dizendo, o controle, ele geralmente é utilizado controle cultural, utilizando a rotação de cultura, também utilizando matéria orgânica, evitando plantio em solos que já tenham contaminado, utilizar sementes sadias, evitar solos compactados e com problemas de drenagem, manejar adequadamente a irrigação na fase inicial do cultivo. Bom, como ele é um fungo, e a cultura ela necessita de umidade, então a presença da cultura vai favorecer. Utiliza-se também, pode-se utilizar também cultivares resistentes ou tolerantes também. Próximo. Pode passar. Só um minuto. Não tá passando. Ai. Cercosporiose ou mancha de cercóspora. Bom, ela é a principal doença fúngica que tem da beterraba, e ela reduz uma grande quantidade da produção da cultura. A mancha de cercóspora, ela é conhecida também como mancha das folhas. Ela vai estar mais presente nas folhas mais velhas, e essas características vai ser umas manchas arredondadas com borda de coloração púrpura no centro, claro, e o tecido também vai ser necrótico. Ela vai deixar vários buracos nas folhas, e para ela ter um desenvolvimento ideal, melhor a forma que tiver a umidade e a temperatura ideal para o desenvolvimento é a umidade relativa do ar maior que 90% e uma temperatura entre 20 e 26 graus Celsius. Ela também ocorre a disseminação pelo vento, pelo respingo de água, e ele possui uma capacidade grande de sobreviver nos restos culturais.
Também tem a utilização de controle químico de fungicidas protetores, como, por exemplo, o Contact. Pode passar. Bom, os sintomas que são observados, então, na cercóspora são nas folhas mais velhas e caracterizam-se por manchas com formato arredondado, como mostra aqui nas imagens. Ela, além de apresentar essas manchas arredondadas, nas bordas ela tem uma coloração púrpura e no centro é uma coloração clara, como pode ser observado. Essas lesões podem alcançar cerca de 4 a 5 milímetros de diâmetro e em condições de alta intensidade de ataque, essas folhas podem possivelmente necrosar e, no caso, haver a morte da planta. Eles sobrevivem, então, nessas estações de cultivo e nos restos culturais. Então, sementes e outras plantas da família que são deixadas no campo. O controle da cercóspora pode ser adotado, então, a rotação de cultura, como todas as outras doenças, que já foi falado, o plantio de sementes sadias e cultivares tolerantes à doença, e também a adubação equilibrada, com base, então, na análise de solo feito anteriormente. O controle químico com fungicidas registrados na cultura da beterraba também. Os nematóides, então, que atacam a beterraba pode ser o meloidógeno, o Aplelenchus avenia, o Helicotylenchus chirristera, esses 3. Então, os nematóides causam as maiorias dos danos em locais onde são de plantios sucessivos na mesma área, e principalmente sobre o pivô central e também em solos arenosos. Então, através do gênero meloidógeno, ele tem diferentes sintomas. Então, ele reduz o crescimento e aparece o amarelecimento e também a murcha nas horas mais quentes do dia. O sintoma característico da doença, então, são observados nas raízes, como mostra as fotos, a formação de galhas. Quando, no caso, a população de nematóide está alta, essa raiz tuberosa pode, então, apresentar essas galhas, que favorecem, então, a temperatura. A temperatura, no caso, que vai favorecer é entre 23 a 30 graus Celsius, e em solos de textura arenosa, a ausência de rotação de cultura também pode ocorrer bastante. As medidas de controle para os nematóides é a rotação de cultura, como no caso a inclusão de adubação verde, como a crotalária, e no caso evitar o trânsito de máquinas agrícolas e também de pessoas nessas áreas infectadas, porque daí só vai disseminar mais ainda os nematóides, fazendo assim com que ocorra a contaminação em toda a área. A utilização, então, de compostos orgânicos com o intuito de fertilizar a cultura e também aumentar a população microbiana no solo também é uma forma de controle, de medida de controle para os nematóides. A podridão branca ou podridão da esclerótio, causada, então, pela esclerótio rolfis, é uma doença, no caso de ocorrência esporádica, na maioria das lavouras, então ela não acontece muito, mas algumas áreas pode ocasionar várias perdas. Notadamente em solos muito cultivados, compactados e com baixa matéria orgânica. A temperatura ideal, então, para esse fungo é na faixa de 23 a 20 graus Celsius. Esse esclerótio, então, pode causar o tombamento das mudas na sementeira, assim como plantas adultas já no campo. Os sintomas, então, são a murcha das plantas, principalmente nas horas mais quentes do dia, e também a podridão das raízes. Essa imagem mostra bem.
Observa-se também a escuridão, o escurecimento na região do colo da planta e a formação de micélios brancos, que mostra ali nessa foto que está ilustrada aqui, esse aspecto cotonoso nas regiões atacadas, então, por esse fungo, e na superfície do solo também. Aí, essa doença, no caso, pode ser identificada no campo através das reboleiras que ela forma. Em questão de pragas, as principais pragas, então, da beterraba são cosmopolitas, então pode causar dano em diversas culturas, não só na beterraba, não é uma praga específica. No início do desenvolvimento, então, temos a presença do sistema da cultura do sistema de semeadura direta. Então, tem a presença da lagarta rosca, Agrotis ypsilon. Ela representa um potencial risco ao cultivo, especialmente no caso de rotação com milho. Essa lagarta, então, tem um hábito noturno e se alimenta das hastes da planta, provocando a seccionamento. Então, essa é a lagarta rosca, como mostra na imagem. E ela fica no solo. Em questão da colheita. A beterraba, então, atinge um ponto de colheita de 70 a 110 dias após a semeadura, dependendo do sistema empregado, da época do semeio e da cultivar ou híbrido utilizado. Tem umas que diferem as datas, né? A duração da colheita, até chegar ao ponto de colheita, no caso. O ponto de colheita, então, é atingido quando as raízes estão no tamanho comercial. Esse, no caso, é para a beterraba de mesa, ou seja, de 6 a 8 centímetros de diâmetro transversal para o consumo in natura. Pode ocasionar também não ser especificamente nesses diâmetros, nesses centímetros. A produtividade da beterraba também é muito variável, estando normalmente entre ali em 500 a 1.800 caixas por hectare, dependendo do tipo K, no caso de 22 kg, que são as raízes lavadas. Bom, terminamos aqui a nossa apresentação sobre beterraba. Concluímos, então, que a cultura da beterraba possui um cunho econômico e social. No Brasil, como foi falado anteriormente, os principais produtores são mais na agricultura familiar do que em grande escala, e extremamente importante na vida de pequenos produtores, porque é daí que tira a sua renda. Observa-se também que no Brasil, atualmente, a mais consumida é a de mesa, que é essa vermelha que está mostrando na imagem, pelo fato de ter muita utilidade, tanto como em comidas, em bebidas, como suco, detox, pode ser utilizado em várias faixas etárias de alimentação. Contrapartida com a Europa, que tem, na sua maioria, para a produção de açúcares. Então, foi isso. Muito obrigada pela atenção de todos.